Aí eu falava pra médica, deve estar errado. Não, não é mulher. Eu sentia que era homem. Aí eu disse, não é mulher. Ela disse, não, é mulher, minha filha, olha isso aqui. Até porque o ultrassom não erra, né? Sim, verdade. Então, eu pedia tanto, com tanta fé pra Deus, pra que meu filho seja homem. Mas aí a médica falou que era mulher. Eu disse, eu nunca mais eu volto pra casa e não vou ver mais a minha mãe. Mas quando eu tive um sonho, que eu tava dando banho em um bebê, homem. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, meu, seu, nosso canal Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. É sempre um prazer muito grande chegar, sentar aqui, dividir com vocês, com todos aqueles que dão credibilidade a esse trabalho que é feito com muito amor, carinho e com muita excelência e regado de oração. Eu estou muito feliz. É notório, né? É muito notório. Minha convidada, essa mulher determinada, veio hoje contar aqui a sua história de superação. Ela foi curada da depressão. Jesus a resgatou com mão forte. Deu a ela esperança, a qual ela já não tinha mais, porque essas coisas é especialidade do Senhor. Quando nós achamos que não tem mais jeito, não tem solução, aí Jesus entra e mostra que ele tem jeito sim. Glória a Deus. Eu vou deixar uma fala aqui, mas antes, pare um pouquinho, por favor. Se inscreva no canal Resgatando Valores. Comente, compartilhe, dá o seu like. Manda para manda para todo mundo, manda para o grupo da igreja. Diga para eles o que Jesus está fazendo aqui através do testemunho, através da palavra. Vocês não têm noção? Está alcançando aí centenas, milhares de pessoas. E eu já quero mandar um abraço, porque eu prometi, tá? É para Elisângela Moraes, de Ibiporã, Paraná. Leni Alves, Belo Horizonte. Ledir da Silva, Rio Grande do Sul. Avanir Souza, Rio Verde, Goiás. E para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Pernambuco, Piauí. Gente, para o Brasil e para o mundo, o meu abraço a todos vocês que carinhosamente está lá, conectado no Resgatando Valores. Sabe por quê? Porque Jesus está resgatando valores que está em você. Tá bom? E a fala que eu quero deixar aqui é essa. Por mais que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sobre o controle de Deus. Deus não perde o controle absolutamente de nada. Ele comanda o céu e governa a terra. Graças a Deus, essa é a alegria maior que nós temos de estar na presença do Senhor. E vamos para o que nos interessa mais, que é ouvir o testemunho dessa amada. Seja também um derramador de bênçãos na vida de outras pessoas. Se inscreva, comente, compartilhe, dê seu like e derrama com vontade, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho aqui é um trabalho de primeira mão, de qualidade, que ele vai entregando para muitas pessoas. Eu estou muito feliz. Irmã Célia Regiane, vindo aqui de Campinas, pertinho, ela é membro da Igreja Eleita de Deus. E ela vai contar para nós o que Jesus fez na vida dela. Irmã Célia, você é muito bem-vinda aqui. Prazer. O prazer é todo meu, tá? Tudo bem? Em estar Paz aqui do Senhor. comigo. A paz do Senhor, minha querida. Eu quero que a irmã fique muito à vontade. A Amém. mesa é tua, o tempo é seu. Comece contando um pouquinho da sua infância. Eu já sei do seu testemunho, né? Sim. Um pouquinho daquilo que você me permitiu saber. Sim. Mas divida com os meus inscritos. Um grande beijo a todos vocês. É um abraço muito grande a todos vocês que ficam lá nos assistindo, mandando centenas de mensagens.
Gratidão pela sua vida. Vocês, para mim, são tão importantes quanto ela estar aqui presente, tá bom? Vamos ouvir o testemunho? Você está com vontade? Eu estou com muita vontade de ouvir o que esse Eterno continua fazendo na vida daqueles que confiam nele. Célia, posso chamar assim? Pode sim. Célia, né? Porque a Célia é Regiane, é longa. Sim. Fica à vontade, amada. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a equipe que foi maravilhosa, sem palavra para agradecer, agradecer você, pessoal. E, tipo, é uma honra conhecê-la, é uma honra e um sonho de estar aqui. É mesmo? É um sonho. Eu queria muito contar esse testemunho, mas eu falava onde? E Deus colocou, né, esse canal. E graças a Deus hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe muito a sua vida e o seu ministério. Amém, querida. A minha infância, eu vou começar com a minha infância, né? A minha infância foi... Eu morava no interior, eu sou da roça, vim da roça. A minha mãe, ela teve cinco filhos, comigo mais 6, né? Tem 5 irmãos. E a gente foi criado ali na roça, minha mãe trabalhando com muitas dificuldades, mas a gente tinha uma vida boa, felizes, éramos felizes ali. E a minha mãe, ela foi uma mulher que ela muito determinada, que trabalhava muito, mas ela tinha algo de nos ensinar, né? Ela levava a gente para a roça e aí ela falava assim, olha, hoje a gente vai plantar milho, vai plantar feijão, e ali ela ia ensinando a gente. Tudo que ela ia fazendo, ela ia ensinando a gente. Mas eu vou ensinar vocês porque daqui a pouco eu não vou mais estar aqui. Então, vocês vão precisar se sustentar. Mas ela também queria muito que a gente estudasse. E aí a gente morava no interiorzinho, depois a gente foi para uma outra cidade, porque ela queria colocar a gente na escola. Então, lá, na época, quando eu nasci, ela acabou se separando do meu pai devido a uma traição. Então, eu não fui criada com meu pai. E ele se mudou também dessa cidade. Mas ela dizia assim, um dia você vai conhecer seu pai. E eu queria muito conhecê-lo. Até que a gente se mudou para uma outra cidade e lá, né, ele morava próximo a essa cidade, por incrível que pareça. E aí ela descobriu, né, que ele morava lá. Ela disse, eu tenho um presente para te dar. Eu disse, qual? Ela falou, você vai conhecer o seu pai. E ele foi uma honra, assim, eu fiquei muito feliz, que eu queria mesmo saber quem era meu pai. Quantos anos você Na tinha? época, eu já tinha uns 13 anos. Já era grandinha, adolescente, quando já. conheceu seu pai. Já. E aí, quando eu fui conhecer meu pai, ele era uma pessoa extraordinária. Pessoa brincalhona, extrovertida, nada estava ruim para ele. E aí, a minha mãe falou, e aí você decide, você quer ficar com seu pai, você quer ficar comigo? Claro que eu queria ficar com a minha mãe. Mas eu sempre ia visitá-lo. E a minha mãe respeitava muito ele também respeitava muito a minha mãe. E depois a gente ficou nessa cidade, eu chego a parte ali dos meus 15, 16 anos, e ali eu fui para estudar, né? Então eu estudava, ainda não conhecia Jesus. A minha irmã, eu tinha uma irmã que ela viajava muito, e aí ela, né, através dela que eu conheci Jesus. Aí ela veio nos visitar, e aí ela me levou para a capital do Maranhão, porque eu sou maranhense, e ela me levou para a capital, que era São Luís. E aí ela falava, você quer ir na igreja? Eu disse, eu vou. Aí ela me levou e lá eu aceitei Jesus. Mas assim, eu aceitei Jesus, eu lia a palavra, eu cultuava, eu fazia parte do grupo de jovens, mas ali eu só conhecia essa parte. Eu não conhecia, assim, eu não sabia que Jesus falava, eu não sabia que Jesus curava, eu não sabia muita coisa. Você não tinha experiência ainda com Jesus? Não tinha nenhuma experiência. Mas eu sabia que ele era bom. Sim, E a minha mãe falava pra gente. Ela não era da igreja, não vem de uma família assim, religiosa, né? Não venho. A minha mãe, ela ia
na igreja católica, e aí às vezes eu ia com ela, mas ela não era muito de ir na igreja. Frequente, Não. né? Mas ali ela gostou de eu estar participando da igreja. Então, aí quando chegou aos 18 anos, ela dizia assim, quando você tiver 18 anos, aí eu deixo você namorar. É. Aí eu dizia, tá bom então. Aí eu não tinha pressa para essas coisas. No interior, a cabeça era muito diferente de hoje, né? É. Aí, 15 anos, ainda brincava de boneca. Então, Vai quando falar chega... isso hoje é tabu. É verdade. Não é? As meninas É hoje de 15 verdade. anos já sabem muitas coisas. Sim. Na nossa época, que eu acho, né, que ela é Sim. perto da minha idade, a gente com 15 anos era muito inocente, Era muito né? inocente. Brincava de pega-pega na rua, Sim. né? Brincadeira Era. de criança mesmo. Sim. Hoje em dia, a brincadeira das crianças é celular. É celular. O tempo todo. Mas e daí? E aí eu comecei a ficar encantada com um rapaz que morava na rua da minha casa. Enquanto isso, a minha mãe, ela era muito rígida. E eu tinha medo de, tipo, de decepcioná-la. Porque a minha mãe era tudo que eu tinha de bom, assim, e tenho, que ela já faleceu, hoje ela já faleceu, mas eu amo muito a minha Ela mãe, eu te não ensinou a esqueço. vida, Ela né? me ensinou os valores da vida, a qual eu não troco por nada. Ela me ensinou os princípios da vida, me ensinou tudo que eu sei, foi dentro da minha casa, minha mãe me ensinando. E ela era daquele jeito, assim, de pegar na mão e ensinar. Glória a Venha Deus. cá, deixa eu ensinar você, porque um dia eu não vou estar aqui. E aí ela falava, olha, você precisa se defender, você precisa... Aí ela ensinava os princípios, como não mentir. Lá em casa, criança não achava nada. Criança não achava nada. Ela dizia, criança não acha nada. A gente não podia achar nada, porque se achasse, ela ia fazer devolver. Ela não aceitava nada de, tipo, a gente, eu achei. Não achou nada, não. Então, não entrava mentira, não entrava nada de errado. Ela educava Ela mesmo, educava. né? E a gente tinha horário. A gente tinha horário É. para tudo. Na minha adolescência, ainda com 15 anos, eu estudava à noite. Então, eu tinha a hora de chegar. E ai de mim, se eu não chegasse no horário. Ela ia atrás? Ela ia atrás e eu apanhava. Apanhava? Apanhava. Eu não podia. Aquela época, né? Isso mesmo. Era na base, né, da surra. E quando falava assim, olha, eu acho que é cuspir, né? Cuspir. E se secar? Se secar. Ai, uma surra. Uma surra. Tem que chegar antes de secar. Exato. É mais ou menos isso. É isso mesmo. Aí ela falava assim, você ainda não tem idade para namorar. E eu não me importava com aquilo, mas eu via muitas amiguinhas minhas com 14, 15 anos grávida. E ela dizia, cuidado. E eu tinha uma irmã mais velha, que ela também já tinha tido filhos cedo. Então, a minha mãe não queria aquilo para mim. Porque a minha irmã, muito cedo, muito jovem... E foi com uma experiência dentro de casa, já né? tinha uma experiência. Então, ela não queria aquilo para mim. E aí, ela sempre me ensinava, e muito rígida. E eu tinha muito medo. Mas, assim, medo de também decepcioná-la. Eu nunca queria decepcioná-la. Magoar sua Magoar. mãe, né? Porque a minha mãe era uma pessoa muito boa. Então, às vezes, ela chegava do interior, né? E ela, assim, ela era tão rígida. E a gente também respeitava ela tanto. Que, às vezes, ela ia para o interior, deixava eu, meus irmãos. E ela, demorava uns meses para ela voltar. E a gente ia só para a escola e casa. Assim, claro, ficavam os vizinhos olhando a gente, né? Os vizinhos ficavam de olho na gente. Então, a gente não saía para a rua. A gente ficava quietinha em casa, eu cuidava da casa. Eu sempre ajudava ela nas coisas. Mas a minha mãe, ela dizia, ela não voltava atrás da palavra dela. O que ela dissesse, estava... Pronto. Bateu o martelo. Bateu o martelo, pronto. Então, lá na minha casa, ela dizia assim, nenhuma filha minha vai engravidar sem casar. E aí, pronto, essa era a regra, não podia engravidar sem casar. E eu sabia daquilo. Só que quando chegou os meus 18 anos, eu já não queria mais ir para a igreja, porque eu queria namorar. E o rapaz não era da igreja. Aí eu disse, eu não posso escandalizar, né? Porque eu disse, então eu vou sair da igreja. Eu vou namorar. A cabeça.
não tinha cabeça. Aí eu disse, eu vou namorar. Não tinha Não cabeça. tinha, não tinha juízo naquela época. Eu disse, eu vou namorar. E aí ela dizia, não. Eu disse, não, mãe, a senhora disse que era com 18 anos. Eu já fiz 18 anos. Ela disse assim, quem é o rapaz? Aí eu falei para ela, o rapaz, e só que esse rapaz, ele já tinha filhos, tinha 2 filhas. Já é maduro. Ele, sim, ele é bem mais maduro do que eu. Uhum. E aí ele já era casado, já tinha sido casado. E aí a minha mãe falou, não, ele não serve para você, porque você é muito jovem, e ele é mais velho, ele já tem filha, já tem uma experiência, ele já foi casado, você não. E aí ela acabou falando essas coisas para mim, mas nada entrava na minha cabeça. Tava apaixonada já. Eu gostava muito dele. Mas aí eu disse pra ele, vai na minha casa e pede pra minha mãe, pra eu namorar com você. Aí eu disse pra ela, se ele vem pedir, né, pra namorar, porque naquele tempo os homens pediam, né, a mão Ainda hoje, né? Alguns, assim, algum- que tem aquela ética, etiqueta, né? Que gosta das verdade. coisas muito sérias, ainda chega na família. Com a família ainda Pede. pede. E aí a minha mãe falou assim, não, eu não aceito, eu Ela não não quero. aceitou? Não, ela não aceitou de jeito nenhum. Ai, meu Deus. E aí eu disse, mãe, por quê? Ela disse, vem aqui que eu vou sentar com você e vou te explicar por que que eu não quero esse moço. É. Aí ela foi me explicar, né? Aí ela foi explicar, ele não gostava muito de trabalhar, primeiro, ele não gostava muito de trabalhar. Aí ela disse, se a esposa largou ele, porque tem algum motivo. Aí eu falava assim, não, mãe, não, porque não deu certo, as coisas não dão certo, tem coisas que não dão certo, mas eu não quero casar, porque o meu sonho nunca era de casar e ter filho, até porque a minha casa era cheia de criança, cheia de sobrinhos, então eu não queria ter filho, nem casa, eu queria estudar, eu queria estudar, fazer uma faculdade e tirar minha mãe da roça, né? O meu objetivo era de ajudá-la para que ela saísse da roça. E aí ela falou tudo que ia acontecer comigo se eu continuasse com aquele namoro. Ela não aceitou, ele vinha pedir, mas eu fiquei namorando com ele. Escondido. Escondido. Aí ela disse assim, olha, não vai dar certo. Eu vou te contar o que vai acontecer. Esse moço não gosta de você, ele só vai te usar, e quando ele não quiser mais, ele vai descartar você, e você vai ficar grávida, e ele vai te largar. Tua mãe falou tudo Foi, isso. falou tudo isso. E ela tava tudo certa, né? Tava certa. Mãe não erra. Não erra. Aham. Ela disse, você vai ficar sozinha, vai criar seu filho sozinha, porque, como você sabe, aqui tem regras. Se não casar, tu não pode engravidar, você sabe. Eu disse, não, eu não vou engravidar, eu não quero filho. Aí, aí tá, ela falou aquilo pra mim, mas eu disse pra ela nada, mãe, a senhora tá com ciúme, né, assim, de mãe, de filha, porque eu ajudo a senhora, então vai ficar, eu vou embora, então a senhora tá com medo de eu ir embora? Eu não vou embora, eu vou só estudar, fazer faculdade e tirar a senhora da roça. Aí ela, não vai acontecer isso, se você continuar, você vai acabar com o seu futuro. Não faça isso. Mas eu não dei ouvido à minha mãe. Foi a primeira vez que eu desobedeci à minha mãe. E, assim, eu me arrependi muito, me arrependo até hoje disso, dessa desobediência. E eu insisti naquilo. Aí depois, passou um certo tempo, eu vi que realmente aquele rapaz não queria nada comigo. Ele só queria me usar. E aí, quando ele estava bem, ele conversava comigo e tal, mas depois ele começou a me descartar e eu ficava triste. Eu disse, a minha mãe tem razão. E aí eu disse, mãe, eu não vou mais namorar com aquele rapaz, não. Eu vou terminar. Só que era tarde demais para mim. Eu já estava grávida, mas eu não sabia. Ai, meu Deus. E aí cheguei para ele e falei assim, olha, não vai dar certo. A minha mãe disse isso, e eu acredito no que a minha mãe falou. Aí ele falou assim, você que sabe. Você que sabe. Então, assim, eu disse, você não tá nem aí mesmo. Aí eu peguei e fui embora para minha casa, e ali eu terminei aquilo. Que não sei se era um namoro, se era alguma coisa. Para mim era um namoro, mas para ele, eu achava realmente que não era nada. Aí eu não quis mais nenhum contato com ele. Aí minha mãe, ela gostava muito de fazer minhas roupas para mim ir para a igreja. Aí ela disse, já que você largou ele, então agora você vai para a igreja. E eu vou fazer um vestido bem bonito para você. E ela tinha muita alegria, assim, de fazer roupa para mim ir para a igreja. Ela amava que eu fosse para a igreja.
E ela sempre falava, não sai da igreja por nada, não sai da igreja por nada. O teu esposo é os teus estudos e é Deus. Eu sempre falava isso. Mas aí ela começou a fazer uns vestidos, aí ela fez 2 vestidos. Aí ela vem cá para ver se tá certo, aí ela colocava em mim e eu já tinha largado ele fazia um tempo. Só que a minha barriga estava crescendo, só que eu não percebia nada, eu era muito ingênua, muito ingênua. Tava tudo certo com o meu corpo. E aí ela falou assim, mas você é muito magrinha, você não tinha barriga, e sua barriga tá muito durinha. Eu falei, ela disse, você tá grávida. Eu falei, nossa, na cara falou assim, ela disse, bota a mão na sua barriga. Eu botei, ela disse, você tá vendo que tá durinha? Eu falei, mas não é nada. Mas você não tinha nenhum sintoma? Não tinha Nada. nada, não tinha nada. A menstruação estava normal, estava tudo normal, não tinha nada de diferente. Enjoo, nada. Nada suspeitava Nada. ali uma gravidez? Não. Aí ela falou assim, você tá grávida. Na hora que a mamãe falou aquilo, eu disse, pronto. Desabou. Eu disse, eu tô na rua agora. Aí ela falou assim, e agora você já sabe o que vai acontecer. Eu disse, mãe, eu não tô grávida. Me dá um tempo, eu não tô grávida, não. Ela disse, não, não tem tempo. Você tá grávida. E ali a minha mãe já saiu, já levantou, ela estava sentada, ela levantou, foi para a cozinha, ela chorou. E eu chorei também, disse, eu não acredito, né? Eu não acredito. E eu sabia o que ia acontecer, ela disse. E assim, não foi rápido. Ela soube aquilo ali, ela não esperou fazer um exame, não. Nada. Ela deduziu com a certeza dela. A certeza. E aí ela disse, pode arrumar outras coisas. Tu vai sair daqui agora. Ai, ela te pôs fora de casa? Colocou pra fora. Ai, isso eu não sabia. Jesus amado. Ela me colocou pra fora. E aí eu procurei o meu irmão. Meu irmão mais velho, ele morava em São Luís também. E aí ele falou assim, pode vir pra minha casa que eu cuido de você. Mas eu cheguei lá e fui procurar um trabalho. Procurei um trabalho, fui estudar, terminar meus estudos. E a minha vida continuou. Mas a minha mãe falou, antes de eu sair, a minha mãe falou assim, se o seu filho for homem, aí eu te dou mais uma oportunidade. Você sabe que eu não volto atrás. Mas se for homem, reza para que seja homem, que tu volta para casa. Porque filha mulher eu não quero. Nossa, ela era severa, Ela né? era. Aí eu saí e fiquei na casa do meu irmão, fui fazer os pré-natal, fazer tudo. Realmente eu estava grávida. Ela não errou. E você também não conseguiu falar pro pai da criança Não que ele falei deixou na nada. mão? Não, eu fiquei com raiva dele. Que ele não... Aí tá, passou um tempo, né? Eu disse pra ele depois. Aí ele falou que era pra mim me virar. Que o filho não era dele. Eu falei, era seu. Ele disse, não, não é meu. Vai procurar o pai do seu filho. Tudo como a minha mãe tinha falado. Tudo. Aí eu fui criar meu filho sozinha. Criei meu filho sozinha. E aí quando chegou, meu filho já tinha 1 ano. Aí, antes disso, né, claro, eu orava. Eu não sabia orar, e eu orava assim, eu dizia, Deus, me dá um filho homem. Eu era muito ingênua, né? Eu disse, me dá um filho homem, porque se for mulher, eu não volto para casa. E eu queria voltar para minha casa. Eu amo a minha mãe e eu queria ficar com ela. E queria voltar para minha casa, para o meu quarto, para minhas coisas, né? E eu falava assim para Deus, faça que meu filho seja homem. Eu quero um filho homem, porque senão a minha mãe não vai deixar mais eu voltar. E com aquela fé, só que quando chegou 7 meses que eu fui fazer ultrassom, o meu filho deu mulher. Aí eu falei, não volto nunca mais para casa. Aí eu falava para a médica, deve estar errado. Não, não é mulher. Eu sentia que era homem. Aí eu disse, não é mulher. Ela disse, não, é mulher, minha filha, olha isso aqui. Até porque ultrassom não erra, né? Sim, verdade. Então, eu pedia tanto, com tanta fé para Deus, para que meu filho seja homem, seja homem. Mas aí a médica falou que era mulher. Eu disse, eu nunca mais eu volto para casa e não vou ver mais a minha mãe. Mas, quando eu tive um sonho,
que eu estava dando banho em um bebê, homem. E aí aquele sonho falava assim: esse é o teu filho. No No sonho. sonho, esse é o teu filho. Coloca o nome dele, Daniel. Aí eu acordei. E na época eu estava trabalhando na casa de umas primas minhas. E a gente já estava procurando nome para menina. É. Aí não encontrava nome para menina de jeito nenhum. Aí veio o sonho e eu disse: não, meu filho não é mulher. Meu filho é homem. Você Aí tinha uma eu tinha certeza, uma né? certeza. Aí quando chegou 8 meses, que eu ainda ia já bater quase a última ultrassom, era uma das últimas ultrassons que eu ia bater, para saber se estava tudo normal, tudo certo, eu senti uma dor muito forte, como se eu fosse ali dar a luz. E eu senti muita dor, muita dor. E eu estava sozinha em casa. Aí minhas primas falaram assim: por que você não me ligou? Eu disse: não, mas eu não tinha como. Eu estava com muita dor. E aquela dor, eu ouvi uma voz e falou assim para mim: eu tô virando agora o sexo do seu bebê, como você me pediu. Você me pediu um Você homem. ouviu? Eu ouvi a voz. Falou: agora eu tô girando seu bebê. Meu E aí eu senti uma Deus. dor tão grande, tão grande. E ele disse que eis aí o seu filho, Daniel. Esse é o nome dele. Nossa, até arrepiei agora. E aí eu peguei, naquela certeza, eu disse: eu vou marcar ultrassom. Só para me ter certeza mesmo. E aí eu fui, marquei a ultrassom. E aí, quando eu cheguei lá, a mesma médica, ela disse: e aí, vamos ver como tá essa menina? Eu disse: não é menina. Ela disse: você não tira isso da cabeça? Eu disse: você vai ver que não é menina. Aí ela falou assim: ah, só se aconteceu um milagre. Eu disse: Meu aconteceu. Aconteceu. Deus. Aconteceu, eu vou voltar para minha casa. Aí ela falou assim: como assim, menina? Eu disse: aconteceu um milagre. Ela disse: eu disse: vamos ver se é verdade isso aí. Aí foi. Quando ela viu, era um menino. Meu Aí ela falou assim: eu não Deus. acredito. Ela chamou os colegas dela. Glória a E ela falou: eu não Jesus. acredito, eu não acredito. Eu disse: ele tem nome, é Daniel. Aí ela disse: eu não acredito. E eu fiquei muito feliz. Esse foi o meu primeiro milagre que Deus me E que deu. milagre, né, Célia? Que Deus me Meu deu, meu Deus, você filho. trocou Ele praticamente trocou, o sexo, né? trocou. Porque o primeiro ultrassom deu menina. Menina. Assertivo, porque o ultrassom não erra, Não, né? É não, muito difícil, não. a porcentagem de erro é quase que nada. Eu vi que era menina. Você viu Eu vi, também? ela me mostrou. E aí eu falei: não, não é possível. Eu queria muito voltar para casa. E aí eu fui vendo Ai, que a gente, espera um oração. pouquinho. Como não acreditar nesse Jesus, né? Que tem esse poder. Olha o poder, gente. Eu acho que assim é impossível ela sair da cidade dela, chegar aqui para contar uma historinha da Coranchinha, É, entendeu? Ela tá dizendo que o ultrassom diagnosticou lá, deu resultado que era menina. Ela tá dizendo que ela viu. Só que daí Deus sabia do coração dela. E na dor, você acha que aquela dor que veio como se sim, fosse nascer, Deus estava trocando tava ali trocando. os órgãos, tudo e Tava colocando o trocando. menino. Tava trocando. Ai, Eu glória a senti aquela dor. Deus. Tava trocando. E ele falou: eis aí o teu filho. E eu disse: eu não acredito. E assim, Meu foi Deus. inacreditável. E Glória a aí eu Deus. voltei, aí depois eu falei pra minha mãe que era um menino. Ela disse: ah, então você pode voltar pra casa. E eu voltei pra minha casa. Depois ela ficou com meu filho, ela amava o meu filho. Amava, ela pegou a guarda pra ela. É Ela disse: mesmo. agora você pode ir para onde você quiser, ele fica comigo e você pode ir para onde você quiser trabalhar. Aí foi a época que eu viajei para Belém para trabalhar, para Uhum. ajudá-la, né? E também criar o meu filho. E ela ficou com ele. E eu sou muito grata a Deus por isso, por esse milagre. E quantos anos tem o Daniel O hoje? Daniel tem 20 anos. Ai, já é É homem. homem. Oh, glória a É um Deus. homem. 20 20 anos. Deus anos. fala, Deus cumpre, né, Célia? Sim, E sim. não deixa um nada de dúvida. Não, não. Oh, glória a E aí, Jesus. eu
saí, né, nessa época eu já não ia muito na igreja, mas ali Deus ele sempre falava comigo em sonhos e eu Uhum. ouvia a voz dele. E tudo que ele falava acontecia. Eu disse, é Deus. Só que eu ficava meio assim, digo, mas como Deus está falando comigo, né? Eu não sou nada, eu nem vou mais para a igreja, né? Como é que Deus está falando? Mas ele falava. E ele nunca me deixou só. E aí teve a época, né, que depois de Belém, eu fui para morar em Campinas, Uhum. que o meu irmão mais novo tinha se mudado para lá, e aí eu falei, vou morar para lá. E aí foi na época que eu fui para Campinas, também não frequentava igreja, mas eu tinha vontade de voltar, só que eu não Uhum. tinha forças. Quando uma época que eu estava morando com meu irmão, eu ficava sentada na porta todas 6 horas. Eu passei um ano sentando na porta da minha casa, da casa do meu irmão, para alguém me chamar para ir para a igreja, porque eu não tinha forças para ir. Você sentava lá Sim, esperando que alguém te sim, convidava? porque na rua da minha casa tinha pessoas evangélicas e eu Aham. olhava aquelas mulheres tão bonitas, tão bem vestidas, e eu ficava olhando, admirando assim. Eu disse: será que ninguém vai me convidar para ir para a igreja? Meu Deus. Ninguém me convidava, nem olhava para mim. Aí eu dizia assim: Deus, eu quero ir para a igreja. E aí teve uma época que uma vizinha chamou meu filho para ir para a igreja. Aí ela falou assim: Ô Daniel, vamos na igreja. Aí meu filho, ele também não era de ir para a igreja, eu vou. Aí esse dia que era para que ele ia, ele não, ele acabou saindo de casa, acho que foi para a escola, para algum lugar ele foi e não foi. Aí Uhum. eu disse assim, eu vou. Já que o meu filho não tá indo, né? Eu vou. Aí ela disse, então vamos. Aí, só que na hora que a gente foi, chegou naquela igreja, tava tendo ensaio de criança e não ia ter culto. Aí eu falei, nossa, o dia que eu resolvi vir na igreja não tem culto. Aí eu vi um louvor muito longe, em Hum. outra, como, muito distante da minha casa. Mas aquele louvor era da harpa. Eu disse, eu estou me sentindo no dia do Apocalipse, procurando uma igreja, não estou achando. Aí eu subi naquela rua na direção daquele louvor e fui. Aí cheguei numa esquina, era uma igreja. Hum. Aí, só que no caminho, eu falei assim, se eu entrar numa igreja, eu não quero levantar a mão para aceitar, porque eu já fiz isso e eu não fiquei na igreja. Eu Hum. saí. Mas se Deus usar uma pessoa que eu não conheço e que falar para mim que é agora, é a hora de eu voltar, eu volto. Mas só se ele falar comigo. E nessa época eu conheci uma pessoa, aí eu estava indo com ele. Aí ele disse: eu também. Se for para me aceitar Jesus, ele tem que falar comigo. E Uhum. assim a gente foi. Aí a gente entrou na igreja e ficamos quietinho lá. Aí desceu uma moça, né, uma senhora, do altar. E aí essa moça veio à nossa direção, chegou perto de mim e falou as palavras que eu tinha falado no caminho. É. Falou. Aí ele falou assim: sou eu que estou te chamando. Você não disse que era para me falar com você, para você voltar? Meu É hora de você Deus. voltar. É agora. Aí eu não aguentei, assim, eu comecei a chorar. Aí o rapaz que estava comigo olhou assim e disse: vai, é a tua hora, a minha não chegou. Falou. Hum. Ele falou, né? Uhum. A minha hora não chegou. Ele não me chamou. Eu disse: vamos. Ele chama qualquer um, vamos. Ele disse: não, ele não falou comigo, ele falou com você. Uhum. Vai. Aí eu fui. Ele disse: mas aí eu falei para ele assim: mas você sabe o que vai acontecer agora, né? Porque se eu aceitasse ali, ia mudar a minha vida. E eu não poderia mais namorar com ele. Porque agora ele não fazia mais sentido. Até porque a nossa vida era bem diferente. Aí ele falou: não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Hum. Aí eu fui. Aí eu aceitei Jesus, ele me aceitou, né? Ele me aceitou. E aí eu fiquei nessa igreja. Aí ele falou assim, eu disse: e agora? O que a gente faz? Aceitou Jesus e agora? Aí tudo ele ia me direcionando. Ele dizia: fica sentada. Aqui eu te trouxe para este lugar para você aprender a palavra. Aprende a minha palavra e no tempo certo
eu te direi para te levantar. Só abre a tua boca quando eu mandar. Eu falei, tá bom, eu faço. E aí eu não era batizada. Uhum. Aí ele falou assim, te batiza. Eu disse, mas não, como é que eu vou me batizar? Não tá nem tendo discipulado? Ele está assim. Vai até a líder, né? E fala para ela que você quer se batizar. Aí eu cheguei lá, eu falei, é essa senhora, né, que eu tô falando, que desceu do altar, que depois eu fui conhecê-la, que é a minha pastora. Olha que bênção. Ela é a minha pastora. E aí ela disse, tá tendo discipulado para se batizar, minha filha. Você quer? Eu disse sim. Deus mandou eu me batizar? Aí ela disse sim, pode fazer o discipulado e a gente vai sim, se batiza. E aí eu me batizei, e aí, conforme o tempo, Deus ele ia me falando tudo o que eu tinha que fazer. Depois de um tempo, eu tive uma outra experiência com Deus, que foi no meu trabalho. Eu tive um trabalho onde tinha uma pessoa a qual não gostava de mim, É. porque a pessoa ela me achava sorridente. Não era Tá. nada, não era nada pessoal, apenas porque eu sou uma pessoa que gosta de sorrir. Você Eu incomodava. incomodava Certo. só o simples fato de eu sorrir. Porque eu era assim, alegre. Eu sou alegre, né? Aham. Graças a Graças Deus. a Deus. Eu sou Aham. uma pessoa alegre. E então aquilo incomodava essa pessoa. Uhum. Aí, eu não tinha nenhuma experiência com isso, não acreditava que isso pudesse acontecer, até porque eu estava caminhando com Jesus e eu achava que aquilo não pegava. Mas essa pessoa me ofereceu Ah, uma comida e eu comi, ela te ofereceu uma comida? sim, e eu Ah, comi. E eu não sabia, sobre esse mundo, né? Esse mundo espiritual, o que as pessoas. A maldade, eu não conhecia a maldade assim, nesse humana. nível? Nesse nível, eu não Ah, conhecia que as pessoas pudessem fazer isso só pelo fato de você ser uma pessoa alegre e a pessoa ter raiva de você ao ponto de querer lhe matar. e o que ela Ela fez? fez aquela comida, ela estava, como é que fala? Ela estava, digamos, batizada, né? Ela ofereceu essa comida, né, para para os demônios, em troca daquilo para me matar. Então estava enfeitiçada essa Enfeitiçada, comida? enfeitiçada, sim. Meu Estava Deus. enfeitiçada. Então, ela me deu. Ah, Quando eu comi, eu fui para minha casa normal depois. E eu comecei a sentir muito mal. Eu comecei a passar mal do nada. Me deu uma hemorragia. E meu ali o meu Deus. irmão me levou para o hospital. Uhum. E eles me deram muito remédio e nada passava, nada passava. Aí o médico falou assim, eu não tenho mais nada para fazer. Todos os remédios que a gente tinha que pudesse parar essa hemorragia, a gente já deu. Era o resultado do Era. feitiço. Aquilo me deu uma hemorragia. Então, Ah, aquilo foi para me matar. Eu ah, ia sangrar até morrer. até morrer. E aí o médico falou que não tinha mais jeito, que o remédio que ele me deu tinha 1% de chance de fazer mal. E me fez mal. Em vez de melhorar, eu piorei. Aí eu comecei a sangrar muito. E aí meu irmão me levou para casa. E Mas você nem lembrava que poderia ser a comida. Não tinha nem como, né? Não não, sabia. imagina, não associava aquilo Aham. àquilo. Então eu disse, eu vou para a igreja. Aí meu irmão, você tá doente, você tá sangrando. Eu digo, eu vou para a igreja. Porque eu sei que Deus cura. Se o médico disse que não tinha jeito, eu sei que Deus cura. E aí eu fui. Aí eu pedi oração para meus pastores. E ali, mais uma vez, Deus fez um milagre. Eu fui operada. Eu fui operada Dentro da igreja. dentro da Como igreja. aconteceu essa operação, Célia? Foi, Ai, gente. Deus é Ele é tremendo. uma caixinha de surpresa. Deus, ele Glória a é tremendo. Deus. Deus é tremendo. Deus é poderoso. E Ah, ali, eles começaram a orar e eu caí consciente. E eu caí para ser operada.
Aí a minha pastora orou por mim e ela disse assim: você crê que Jesus pode te curar? Eu disse: eu creio. E aí ela começou a orar e eu senti uma mão. Eu já fui operada e eu sei que como é que eles fazem, né? Abre ali com o bisturi e vão tirando aquelas coisas. E ali eu sentia eles me cortando, como se fosse um bisturi mesmo, me cortando e tirando aquilo de dentro de mim. Eu sentia todas as dores. E ele tirava, ia tirando aquilo de dentro de mim. E a minha pastora falava assim: você está sentindo que está operando você? Eu disse sim. E aquilo foi assim, impressionante. E você deitada no chão? Eu deitada no chão e ele tirando aquilo de dentro de mim. Como se estivesse arrancando aquilo de dentro de mim. Eu levantei, eu caí doente, né? Mas eu levantei curada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu levantei curada. E aí eu caí sangrando, mas eu levantei sem sangue. Com a glória de Deus. E aí ele começou a tirar aquilo de dentro de mim e eu ali, ela disse: você sabe o que está acontecendo? Eu disse sim, eu sinto tudo. E aí ele depois me costurou normalmente. Costurou tudo, eu sentia tudo. Meu me costurando, Deus. me costurando. E a sua pastora também conectada, Conectada. né? Porque ela estava Sim, sabendo o que estava acontecendo. Ela estava sabendo. Ela sabia o que estava acontecendo. E aí me costurou. Quando eu levantei, eu estava curada, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Estancou? Jesus. Nunca mais sangrou? Nunca mais. Você ficou quantos dias passando por esse período de sofrimento? Eu fiquei uma semana. Uma semana passando por aquele sangramento. Mas não, os médicos não deram jeito. Não descobriram porque era algo espiritual, porque era algo né? espiritual. Aí depois eu fui saber, né, que a pessoa fez aquilo para mim. E fez para te matar, mas não matar. sabia, né? Não que quem estava com você era o dono da vida. Aleluia, Jesus. Tanto é que quando eu voltei, né, para trabalhar, a pessoa falou assim: você não morreu. Ai, ela praticamente se entregou. Ela se entregou. Você não morreu. E aí a minha vontade, porque eu já sabia quem era de, assim, falar muitas coisas para ela. Por que você fez isso comigo? Por que você queria me matar? O que foi que eu te fiz? E aí Deus falou assim: não fala nada. Agora você vai fazer diferente. Você vai orar por ela. Eu disse: não. Ai, meu Deus do céu! Eu disse: não, Deus. Ela tentou me matar. Não, eu não vou orar por essa pessoa. Ela tentou me matar. Deus disse: ora por ela. E eu disse: não vou. Perdoa ela. E aí foi difícil. Foi muito difícil, mas Deus falava: perdoa. Perdoa e ora por ela. E aí eu orei. Eu comecei a orar e apresentar a Deus. E até hoje somos amigas. Verdade. Ela confessou que foi ela mesma que fez o trabalho? Sim. Mas ela viu que o Deus que eu sirvo era mais forte do que estava com ela. E, para honra e glória do Senhor, hoje também ela é evangélica, transformada e serve ao Senhor. Glória a Deus. Foi alcançada. Foi alcançada. Pelo poder da oração, né? Foi que coisa alcançada. linda. Mais um livramento, Mais né, um livramento. E aí, agora é a parte onde eu venho contar sobre uma outra situação, que é quando eu enfrentei a depressão. Mas antes de contar, antes de eu entrar nisso, eu quero falar que todas as coisas que a gente passa, Deus, Ele nos avisa. Ele nos avisa quando é Ele que vai nos colocar à prova, Ele nos avisa antes. E eu fui avisada, só que eu não sabia o que eu ia passar. Mas nesse sonho, eu tive um sonho onde Deus ele falava assim: limpa a tua casa. Você ouvia a voz do Senhor? Sim, no sonho eu ouvia. Ele falava assim: hoje você vai fazer uma faxina na sua casa. E eu comecei a faxinar. E aí na minha casa tinha um sofá muito pesado.
E só faltava esse sofá para mim fazer uma faxina completa. E ali ele falou assim, eu empurrava aquele sofá e nada daquele sofá saía do lugar. E eu comecei a chorar perto do sofá, mas por que que eu não consigo empurrar? Eu limpei toda a casa, só falta eu limpar atrás do sofá. E aí, naquela hora, Deus falou assim, esse sofá, esse peso que você não consegue, é algo que você vai passar. Mas não te preocupa, porque eu vou estar contigo. E eu disse, aí eu pensei no meu filho, né? Eu disse, é algo que eu vou passar com o meu filho? E ele não respondia. Ele disse assim, é algo que você nunca passou, mas é necessário você passar. E aí eu perguntava de novo, é com meu filho, Deus? É com meu filho? E aí eu comecei a chorar no sonho. E ele não respondia o que era e com quem era, o que que eu ia passar. Ele só disse, esse sofá representa algo muito pesado, mas eu vou passar contigo. E ali eu acordei. E o tempo passou. Até que o meu filho, ele começou a beber, sabe? A fumar, e aquilo eu fiquei triste, porque eu não queria ver ele assim. E ele gostava de festa, né? Ia para as festas, como jovem, né? Qualquer um jovem. E gostava, né, de ir e não queria ir para a igreja. E aquilo eu ficava assim, triste. Aquilo foi o suficiente para aquela brecha, né? Foi o suficiente. Aquela tristeza que eu sentia pelo meu filho estar no mundo foi o suficiente para que a depressão entrasse. E aí, como fui criada na roça, né? Eu nunca tinha. A minha família não tem histórico de depressão nem nada. Nunca tinha visto, assim. A gente vê com os outros, né? Mas, assim, perto, assim, eu nunca tinha visto. Eu não sabia como eram os sintomas. Eu não sabia de nada. Então, o meu primeiro sintoma da depressão foi aquela brecha que eu abri ali, da tristeza pelo meu filho. Aquilo foi o suficiente. A tristeza. Assim, tipo uma decepção. Então, aquilo foi a brecha que o inimigo ele precisava. E ali abriu um portal para as coisas. Porque você alimentava essa Eu tristeza. alimentava aquela tristeza. Eu ficava muito triste com aquilo. Então, eu comecei a ficar cada dia mais triste. Mas nunca imaginava que aquilo ia se transformar em uma depressão. Eu trabalhava normal, ia para a igreja normal, tudo normal. Mas aquela tristeza cada dia ia aumentando. E depois eu comecei a sentir, não só pelo meu filho, mas sim uma dor no meu coração, na minha alma. Aquilo doía na minha alma a ponto de eu chorar. E eu chorava muito. E aí eu comecei a perceber que eu tinha crise de choro. Às vezes eu estava no ônibus, eu chorava. Às vezes eu estava trabalhando, eu chorava do nada. Eu comecei a chorar do nada. Eu disse, isso não está mais normal. Mas eu não acreditava que aquilo era depressão. Eu não sabia como era. Eu disse, é só uma tristeza. Né? As pessoas têm tristeza, é normal? Então eu estou com tristeza, isso vai passar. E aquilo, eu não ficava pensando muito naquilo. Vai passar. Mas E não passava. Não passava. E aí... eu quero abrir um parênteses aqui em dizer para todos que estão nos assistindo que procura ajuda. Procura ajuda. Não se cale. Eu fiquei com vergonha de falar, porque como cristão, eu tinha medo de falar, porque a gente acha que, pelo fato de ser cristão, a gente não vai passar por certas coisas. Pelo fato de ser cristão, Deus ele vai livrar a gente de tudo. E não é bem assim. A gente não está imune a nada. É verdade. A gente fica doente. Somos humanos. Somos humanos. Isso é normal. Mas, muitas vezes, as pessoas não vão nos compreender. E sabendo dessa incompreensão, eu tinha medo de falar.
que eu tava assim, tipo, sentindo aquela tristeza. Que mais tarde eu ia saber que era uma depressão. Aí eu fui no médico. Ele disse, essa tristeza, né, tá demorando muito a passar. Já fazia meses que eu tava assim. E aí eu fui no médico, ele disse, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Eu disse, pronto, eu tô louca. Eu disse, doutor, eu tô louca. Ele disse, não, minha filha, é só para você melhorar, você vai conversar. Você vai conversar e você vai melhorar, eles vão te dar um remédio. Se esse remédio faz dormir. Eu não queria tomar remédio. Eu disse, não, eu não quero dormir. Ele disse, não, vai te acalmar. É só para te acalmar. Vai dar tudo certo. Aí eu fui para médica, aí comecei, né, a fazer ali as terapias. E aí ele me deu o diagnóstico, né, que realmente eu estava com depressão. Ali caiu assim. Eu disse, não, depressão não, eu não tô com depressão, é só uma tristeza. Você não aceitava. Não, eu não aceitava de jeito nenhum, porque eu não aceitava aquilo. Aí ele disse, sim, você tá com depressão. Por que que você achava um absurdo você tá com depressão? Porque eu achava, pelo que eu ouvia, que depressão era uma besteira. Que isso era coisa da nossa cabeça. Que isso era só uma tristeza. E era só uma alimentação que a gente dava aquilo e era só... Era besteira. Não era uma doença, era besteira, uma confusão da nossa cabeça. Então aquilo para mim ia passar. Eu não aceitava aquilo porque eu dizia, é só uma besteira. E ia se agravando. Ia se agravando. Eu pergunto, porque é interessante, Sim. Célia, você dar essas sugestões do que você pensava. Sim. Porque talvez o que você pensava é o que alguém pensa. Eu só tô Sim. triste, só hoje eu tô triste. Sim. Só que a tristeza, ela não pode ser contínua. Todos Sim. nós nos entristecemos com uma má notícia ou com uma situação que nos pega de surpresa, Sim. né? Um assunto desagradável nos Exato. entristece. Mas isso não pode ser constante. Não. Se é constante, já começa a ser um sinal meio perigoso, Sim. né? E muitos cristãos ainda existe uma porcentagem considerável que ignora, acha que isso não é depressão. E isso já pode ser o início, sim, de uma depressão. Né? Mas eu afirmo que depressão não é brincadeira. E também não é brincadeira, e também não pode espiritualizar, Não dizendo que é pode. algo satânico. Não. Depressão, nós volto a dizer aqui novamente que depressão ela é uma doença, que precisa ser cuidada, Sim. tratada, Sim. não só quem está com a depressão, mas Sim. as pessoas que estão em volta, né? Para entender o que essa depressão Sim. causa dentro da cabeça das pessoas. É óbvio que o Satanás, os espíritos malignos, Sim. eles aproveitam da situação, Sim. da tristeza para botar mais tristeza. Sim. Aquele choro que sai do nada, aí você começa a chorar que nem uma, né? Uma louca mesmo. Sim. Não tem motivo, mas tá chorando. Não, exato. E começa a vir um monte de informações Sim. e você começa a chorar mais. Sim. Aí sim, Satanás ele fica assistindo o quadro Sim. e fica, né, E soltando coisas ali, falando, porque ele fala. Exatamente, ele fala. E você tá já triste, e você vai dando ouvido, então vai virando uma coisa ali demoníaca. Sim. Vai virando uma coisa assim, tribulosa. Mas o início da depressão, gente, é uma doença e que precisa ser cuidado. Ela está dizendo que ela não acreditava. E daí, você foi nesse psiquiatra, ele foi te orientando? Ele foi me orientando, mas eu não tinha resultado. E já estava tomando medicamento? Não, eu não cheguei a tomar medicamento. Não, porque ele falava assim, faz um esporte. Né? Na época eu não fazia esporte nenhum. Faz um esporte, vai te ajudar. Antes de passar medicação, faz um esporte, te alimenta direito, dorme, faz alguma coisa. Mas, enquanto isso, vamos esperar um pouco, né, para me te dar remédio. E eu disse, tá bom, até porque eu não queria tomar remédio mesmo. Aí eu fui procurar um esporte, fazer um esporte, mas aquilo não melhorava. Eu via que cada dia eu queria ficar quieta, eu queria ficar calada. Eu sou muito alegre, mas eu parei de sorrir. Eu não sorria mais. E aquilo eu comecei a achar muito estranho, porque eu não sorria mais. Aí eu comecei a ouvir vozes. Você ouvia vozes? Eu ouvia. Eu ouvia me acusando.
Eu ouvia vozes do acusador, né? Como a gente sabe, o inimigo, ele é o acusador. Uhum. E ali ele começou a falar coisas para mim. Tipo, você não vai conseguir sair dessa, se mata que é melhor. Aí eu comecei a ficar mais triste. Porque aí ele falava, olha, sua família não gosta de você, ninguém te ama, é melhor você acabar com sua vida, você não vai, ninguém vai sentir falta de você. E aí ele foi me mostrando como eu tinha que fazer isso. Aí e eu firme ali, não querendo, e eu orava. Quando vinha essas vozes, eu orava, eu lia a Bíblia, eu colocava um louvor, e também eu trabalhava muito. Eu não queria voltar para casa. Eu mentia de trabalho, eu passava horas trabalhando, porque eu sabia que quando eu chegava na minha casa, eu ia ouvir aquela voz. Porque o negócio era na hora de eu ir dormir. Na Meu hora que eu ia Deus. dormir, que acontecia tudo. Então, eu queria ficar muito cansada para quando eu chegar na minha casa eu já dormir. Aí eu ia para a igreja e aí eu fazia muitas coisas para mim não ficar no quarto escuro, mas a minha vontade era de ficar no quarto escuro. Eu só queria ficar É sozinha. uma luta dentro, É né, uma da luta. E eu pessoa. senti uma dor na minha alma, muita dor. E aí eu me lembrei do sonho. Eu disse, é isso. É o que eu ia passar, Que era o sofá, que né, que era o você não sofá, conseguia que eu não remover. conseguia remover. Uhum. Eu disse, é a depressão, é o sofá. Mas Deus disse que estava comigo. Então eu tinha uma palavra. Glória a Deus. Aleluia, Ai, Jesus. Deus lindo. Eu tinha uma palavra. E aquela palavra que me confortava. E eu dizia, se é Deus que está me testando, pois eu preciso ser forte agora. Mas mesmo na minha pequena força, eu dizia, eu não me entrego. Aí eu comecei a ouvir a voz do inimigo mais forte, cada vez mais forte, ele dizendo, né, que queria me matar, que ia me matar, que ele ia me matar, ele precisava me matar. Só que eu não entendia por quê. Até aí o tempo foi passando. Isso já fazia um ano que eu estava assim. Um ano. Ninguém sabia. A minha família não sabia, as pessoas na igreja não sabiam, ninguém sabia porque eu não contava. Eu tinha muita vergonha de contar que eu estava doente. Porque eu pensava, eles vão me julgar, né? Todo mundo vai me julgar se eu contar, porque eu sou cristã. Eu tinha essa mentalidade, né? Que óbvio que não pode. Você precisa buscar ajuda, você Isso. precisa falar. Não precisa ter medo, você precisa falar, porque ou você fala, ou muitas das vezes não tem jeito, Ou você ou morre, você morre. ou muitas vezes Satanás vence. Ah, tá, desculpa. Ah, tá sem voz e agora voltou? Tá. Então eu comecei a entender aquilo de uma outra forma. Disse, se eu não fazer alguma coisa, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu não queria morrer naquela situação. Sim. Quando o inimigo vinha dizer que ele ia me matar, aí eu dizia, não, não vou morrer assim. Deus é comigo, Deus é comigo. E aí eu botava louvor e para aquilo ir embora. Eu repreendia, em nome de Jesus, sai, eu começava a repreender. Uhum. E aí ele ia embora. Mas com o tempo voltava de novo. E aquilo era um tormento. Eu não tinha paz. E aí, até um dia, depois de um ano, aí passaram-se alguns meses. Acho que passou uns 5 meses, 1 ano e 5 meses, por aí, 6 meses. E aí foi quando ele falou por que ele queria me matar. E até então eu não entendi aquilo, né? Eu não entendi aquele processo. Mas eu, mesmo assim, eu orava muito por almas. Eu sempre gostei de orar. Eu amo orar. E eu orava muito por almas. Mas aquilo, para mim, era normal. E aí ele falou assim, e eu comecei a orar, o Satanás, ele falou assim, sabe por que que eu quero te matar? Sou a preta. Me xingava. Ah, meu Ele falava Deus. assim, sabe por que que eu quero te matar, sua preta? Eu te odeio. Tu sabe que eu te odeio. E aí eu falava também, falava também, eu te odeio, eu te odeio. Eu falava também. Uhum. Aí ele dizia, sabe, daí, é por isso aí que eu quero te matar. Porque você fala. É, porque você fica aí pedindo almas para aquele que está lá em cima. Você fica me atrapalhando.
porque eu também quero almas. E você fica no meu caminho. Então eu preciso te calar. Eu preciso te matar. Você precisa parar de pedir para ele almas. Porque eu pedi a salvação de alma para Deus salvar almas, né? E aí ele falava assim, eu preciso parar você. Então, por isso que eu tô aqui para te matar. E aí, eu já estava muito fraca. Eu já estava, assim, desfalecendo já. Eu já não tinha mais força. Mas mesmo assim, eu ainda orava. Mesmo assim, eu ainda buscava. E aí, teve um dia, assim, que foi o dia que o inimigo, ele decretou a minha morte. Ele disse, hoje você vai morrer. Não passa de hoje. E eu sentia que era aquele dia que eu ia morrer. Eu sentia. Aquele dia, se eu não tivesse, talvez, tido uma atitude de pedir ajuda, eu não estaria viva. Aquele dia, ele me mostrou como eu deveria morrer. Na janela do meu quarto. E ele me falou, né? Como é que eu tinha que morrer. E aí eu disse, eu não vou morrer assim. Aí eu fiquei analisando a minha vida e disse, será que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer? Porque eu não quero morrer, eu não queria ir para o inferno. Eu disse, eu não quero, eu não vou para o inferno. E aí eu disse, será que eu fiz tudo que eu tinha para fazer? Assim, eu já fui ao médico, já orei, mas Deus não me cura. Mas tudo bem, eu sei que Deus está aqui. E aí ele disse assim, aí eu orei, e depois ele apareceu e falou assim, hoje você morre. E aí ele disse assim, grita, preta, grita pelo teu Deus. Cadê ele? Ele não te ama. Você viu como ele não responde mais você? Ele não te ama, ele te esqueceu. Pode gritar. Falava assim e dava risada. E aí eu chorava. E eu dizia, Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Ele disse que estava comigo. Ele não me deixou. E eu ainda tinha, sabe, um pouquinho de fé ainda em mim. Eu dizia, não, eu preciso fazer mais alguma coisa pela minha vida. Eu não fiz tudo. Aí ele disse, não, você já fez tudo. Ele que não te ouviu. Ele não te ama. E começou a falar. E falava, grita aí. Ele te desafiava. Ele me desafiava. Grita isso. Tudo essa luta na sua mente, exato, né? na minha mente. Nós queremos deixar isso claro, porque Sim. ela não está vendo materializando ali. É uma briga na mente. Na mente, isso. na mente. E aí, eu comecei a orar ali, e aí eu disse, se eu vou morrer hoje. Ali eu já estava entregando os pontos. Eu disse, se eu vou morrer hoje, eu vou fazer a minha última oração. E aí eu coloquei a minha mão em cima da minha cama e disse assim para Deus, Deus, até aqui eu fui. Até aqui, o Senhor, eu sei que o Senhor está aí, em algum lugar o Senhor está vendo, mas eu não consigo mais. O Senhor está vendo que eu não tenho mais força. Eu não consigo mais lutar pela minha vida. Mas, se eu for para o inferno hoje, eu quero que o Senhor salva as almas do inferno. Eu não quero que ninguém vá para esse lugar. E eu começava a orar. Eu disse, Deus, é minha última oração. Eu vou morrer. Se o Senhor não fizer nada, hoje eu morro. E aí eu falava para Deus salvar as almas da depressão, salvar todo mundo. Eu começava a orar e pedia, Deus, se o Senhor, porque o Senhor não é obrigado a me curar. Eu sei que o Senhor não é obrigado a me curar. O Senhor já pagou o preço de cruz por mim e por todos. Então, o Senhor não é obrigado a nada. Mas, se for possível, salva as almas do inferno. Não deixa que elas vão para lá. Mesmo que eu pereça. Se eu vou morrer porque eu oro por almas, eu vou morrer, mas eu queria continuar viva e continuar orando por almas. Então, nada aconteceu. Deus não respondeu, nada aconteceu. Aí eu disse, ou eu peço ajuda, e não importa o que vão falar, ou eu morro. E aí eu peguei o meu telefone, mandei uma mensagem para uma irmã que eu conhecia. Eu dizia, irmã, chorando, sabe? Eu disse, irmã, e eu falei rápido para mim não me arrepender, porque eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha muita vergonha de falar. E eu falei muito rápido para ela, e eu liguei e falei assim, irmã, se a senhora gostar de mim, por favor, peça para o pastor orar por mim hoje,
no culto, porque eu tô doente. Aí eu comecei a chorar. Eu tô doente. Eu preciso de ajuda. Ela disse, não, Marcela, por favor, a senhora não vai morrer, a gente vai orar. Em nome de Jesus, a senhora vai ser curada. Eu disse, por favor, não deixa eu morrer. Eu falei para ela, por favor, a senhora gosta de mim, não deixa eu morrer, não deixa. Aí ela disse, tá bom, a senhora não vai morrer, a senhora não vai morrer. E aí eu desliguei o telefone, eu disse, tomara que chegue logo à noite. Eu não vi a hora de chegar à noite para ir para a igreja. Só que eu cheguei na igreja e o pastor que era dirigente não tinha chegado. E eu olhava ali, eu não via nada. Eu olhava ali, eu não via mais cores. Uhum. Eu só via coisa assim, tudo preto na minha frente. Eu não via mais nada, não tinha mais sentido nenhum. Uhum. E eu disse, é o último dia que eu vou ver as irmãs, é o último dia que eu vou ver o pastor. É o último dia que eu tô aqui. Porque quando eu chegar em casa, eu sei o que vai acontecer comigo. E eu fiquei lá, eu disse, meu Deus, e o pastor não chegava. O pastor estava trabalhando e chegou um pouquinho atrasado, e ele não chegava. E eu olhava para a porta e ele não chegava. Eu disse, eu preciso que seja ele que ore por mim, porque eu sabia que o que estava em mim era muito ruim. Então, eu queria que fosse ele que orasse. E eu queria que aquilo saísse de mim, mas eu sabia também que Deus, eu entendia que Deus ele não era obrigado a me curar, mas eu ainda tinha um pouquinho de fé. Eu disse, vai acontecer alguma coisa. Se Deus falou que ele estava comigo, eu estava acreditando ainda naquela palavra que ele me falou no sonho. Se ele disse que estava comigo, mas eu já era noite, já era, o culto já estava acabando e nada estava acontecendo. Eu disse, eu vou morrer. Jesus não chegou. E eu disse, meu Deus, e agora? E eu só pensava, eu digo, meu Deus, meu filho já não tem pai. Como que vai ficar a vida do meu filho sem mim? E eu não tenho força mais. Era a minha última chance. Era Jesus. Eu disse, não tem mais jeito. É aqui, acabou. E agora? Aí, acabou o culto. Aí a moça falou pro pastor. Ele disse, vamos orar sim. E naquele dia, eles oraram. E, para a honra e glória do Senhor, Jesus chegou. Como Aleluia. ele disse, glória a Deus. Ele disse que ia chegar, ele disse que estava comigo, que não ia me deixar sozinha. E ali eu fui curada daquela depressão. Glória Em a nome Deus. de Jesus, foi muito lindo. Eu senti, quando Jesus me curou, quando abria assim os meus olhos, eu vi as cores. E eu comecei a chorar, porque fazia muito tempo que eu não via as cores assim. Eu só via coisas assim, preta, tudo cinza, tudo ruim na minha visão. Na minha vista, eu só via tudo ruim. Uhum. E aí, quando eu vi as cores, assim, das paredes da igreja, eu disse, eu tô viva. Eu tô viva. Era como se aquilo eu tivesse, tipo, hipnotizada, eu tivesse realmente morta. Uhum. Eu não sentia mais nada, eu não sentia nenhum tipo de sentimento a não ser a morte. Eu via a morte de perto todos os dias e eu não queria morrer. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, mais uma vez, Ele me libertou daquela algema, Ele me libertou das garras do inimigo, me libertou ali, me tirou do inferno mesmo, me resgatou. Glória a E Deus. me deu mais uma vez a chance de viver. E eu sou muito grata a Deus por isso. Não tem palavras para agradecer, porque a vida, às vezes a gente acha que as coisas. Tem coisas que a gente acha assim, nossa, mas isso é tão difícil, isso é tão ruim, mas nada é comparado quando você acha que vai morrer. Nada é comparado quando alguém fala assim, você vai morrer hoje e você vai para o inferno. Não tem nada pior do que você saber que você vai morrer e você vai para o inferno. Não existe nada pior. Não existe nada. E aí eu tinha certeza que eu ia, naquele momento.
Se Deus não tivesse chegado, eu teria morrido. Mas, para honra e glória do Senhor, Ele chegou e me tirou ali daquele cativeiro, me tirou das garras da morte e me deu vida, me deu mais uma chance de viver, para a glória de Deus. Eu sou muito grata a Deus. E eu queria deixar um versículo. Pode deixar. Eu queria deixar um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em João, capítulo 9, que vai falar sobre o cego de nascença, onde Jesus, ele vai curar aquele jovem, e os discípulos, eles falam assim eles falam para Jesus, quem pecou? Quem pecou, a mãe ou foi ele que pecou? E aí Jesus fala, não, nenhum pecou. É por causa que ele nasceu assim, mas é para a glória de Deus se manifestar. Então, esse meu testemunho é baseado nisso. Foi para a glória de Deus essa depressão. Às vezes a gente acha realmente que uma doença é para nos matar, mas é para um testemunho. Glória a Deus. Então, como diz a palavra de Deus, Jesus chegou para esse rapaz que era cego de nascença, e quando Jesus chega, que ele cura o rapaz, ele sai anunciando. E aí as pessoas que conheciam ele falavam assim, mas não era ele que era cego? E as pessoas falam, até parece que é ele, mas não sei, será que é? Será que não é? Então as pessoas ficavam, tipo, em dúvida se era o rapaz, porque ele estava diferente. Porque quando Jesus chega, há uma diferença. Tem que haver uma mudança. Glória a Deus. Quando Jesus chega, ele tira a escama dos nossos olhos, ele faz a gente enxergar novamente, tanto no espiritual como no nosso dia a dia, ele tira a venda. É verdade. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Ainda que esteja morto, ele faz ressuscitar como fez Lázaro, né? E assim também como a mulher do fluxo de sangue. As pessoas não queriam que ela incomodasse ele, jamais, e não queriam chegar perto dela pelo fato dela estar ali com uma hemorragia, né? Uhum. Então, ela não podia, mas ela foi se arrastando. Ela foi se arrastando para tocar em Jesus. Então, assim também fui eu com essa depressão. Eu fui me arrastando, mas eu disse, Jesus disse que estava comigo, eu tenho uma palavra. Então, se eu tiver uma atitude pela minha vida, pela minha cura, Jesus vai olhar para mim. E ali eu fui me arrastando como essa mulher no fluxo de sangue. E cheguei e toquei em Jesus. Glória e a Deus. Saí curada, assim como o cego, assim como essa mulher do fluxo de sangue, e assim como tantos outros que Jesus curou. Glória a Deus. Então, ainda que coisas venham fazer com que a gente pare, ainda que os falatórios venham, ainda que pessoas não acreditem, grite por Jesus. Glória a Deus. Peça a ajuda de Jesus, porque ele vai te ouvir. Jesus, a mulher, as pessoas não queriam ficar perto da mulher do fluxo de sangue, mas Jesus não tinha nojo dela. Jesus, ele não tem nojo de ninguém. Pode ser a doença que for, pode estar fedendo, pode estar caindo nos pedaços, pode estar morto há 4 dias. Glória a Deus. Mas Jesus vai lá e ressuscita. E pode fazer o que quiser. Jesus, quando ele olha, ele olha. E ele olha com um olhar de misericórdia. Ele olha com um olhar de amor. Ele está de braços abertos para todos nós. Basta acreditar. Basta entender que só ele é a cura. Só ele é a libertação. Só ele é a salvação. Só ele é luz para os nossos caminhos. Então, toda vez que as pessoas acham, mas eu não posso chegar perto de Jesus, o véu já se rasgou. Aleluia. O véu já se rasgou e você pode ter acesso a Jesus. Sim. Você pode tocar em Jesus e não tenha medo de tocar em Jesus, porque ele vai te olhar com um olhar de amor. Ele vai te perdoar. Ele vai te curar como fez comigo. Me perdoou, me curou, me libertou. E é assim que Jesus quer fazer. Aleluia. Na minha e na sua vida. Jesus quer te salvar.
Jesus, ele quer te libertar. Você não vai precisar tomar remédios, você não vai mais ouvir vozes, você vai ficar liberto. Você vai conseguir ver a luz, porque Jesus é a luz. Você vai amar Jesus com toda a sua alma e distribuir esse amor por onde quer que você andar, porque Jesus liberta, Jesus cura. É isso que Jesus faz. Ele transforma. Assim como transformou a vida do jovem, que as pessoas nem acreditavam que era ele, porque ele mudou. Porque quando Jesus chega na nossa vida, a gente muda. A gente muda. Não tem como ser uma velha criatura. A gente é nova criatura pelo sangue de Jesus. A gente é transformado quando Jesus chega. Aleluia. Tem que haver mudança de vida quando Jesus chega. Amém. Amém. Esse é seu testemunho. Esse é o meu testemunho. E que É testemunho. verdade. Amém. Parabéns para você, Obrigada. Célia. Parabéns. Que Deus continue Amém. te abençoando. Amém. Eu sou muito grata. Não tem muito o que falar, não, porque ela já testemunhou, já pregou, já ministrou aqui. Coisa linda. Eu ficaria mais 1, 2, 3 horas aqui te ouvindo. Amém. Deus é maravilhoso, né? Sim, Deus conta com aqueles que perseveram, sim, né? Uma certa vez, Batimeu também, mediante toda aquela deficiência dele, sim. visual, uma dificuldade de vida, ele não desistiu de clamar e pedir ajuda, Sim. né? Ele persistiu. E porque ele persistiu, mesmo quando todos aqueles que ao seu redor o repreenderam, Sim, verdade. que tentaram calar ele, Sim, ele continuou, porque dentro dele tinha uma certeza, verdade. né? Sempre tem algo dentro de nós, dentro de você, e esse algo dentro de você é de Deus. Amém. Não desista, não pare, clame, busque ajuda. Esse testemunho, ele caiu do céu neste dia aqui. Eu fiquei surpresa em alguns momentos, porque ela deu uma resumidinha quando me mandou. E aqui ela destrinchou de fato o que lhe aconteceu. Ela disse que Jesus perdoou. Oh, coisa linda! Esse Deus que perdoa. Jesus curou ela e Jesus a libertou. E é esse mesmo Cristo que nós estamos falando, que nós estamos também aqui apresentando a você. Entregue a sua vida a Jesus. Talvez você esteja aí em um quarto escuro, talvez você esteja assim desiludida, desiludido, achando que só para você que as coisas não funcionam. Talvez você possa estar pensando assim, ai, coitadinha de mim, parece que nada na minha vida dá certo. E essas vozes que vêm? Ah, não deixe essas vozes continuar falando na sua mente. Tenha fé, repreenda, se levanta, busque ajuda. Não fica sofrendo sozinha. Célia sofreu por longo tempo, Sim. né, Célia? Deu Sim. quase 2 anos aí Sim. numa depressão. Depressão é coisa muito séria. E existem muitas pessoas, eu estou falando de pessoas cristãs, que conhecem a palavra de Deus, que ora. Gente, isso não tem nada a ver com vida cristã, não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com eu acredito. Tem a ver com posicionamento, é algo que a pessoa não domina. É algo um pouco mais forte do que suas forças. Só que ela disse no testemunho que Deus havia falado. Porque Deus, ele sempre vai nos avisar antes da luta, antes do problema, antes da dor. Ele chega, ele nos avisa aquilo que nós vamos passar. E se ele avisou, você vai passar com ele vai passar com nós. E nós vamos sairmos vencedores e vitoriosas no nome de Jesus. Tá bom? Então, você que está na sua casa, aí talvez de dia, de noite, madrugada, não sei que horas você está nos assistindo. Confia no poder da oração, ela vai orar por nós, porque hoje ela é uma mulher curada, liberta e salva pelo poder da palavra de Deus. Então, tem situações que Deus permite nós vivermos ela para que isso venha virar testemunho na vida de outras pessoas. Só sabe falar com propriedade certos assuntos e situações quem passou por ela. Quem não passou, vai lá, patina um pouquinho, belisca aqui, belisca ali, não sai nada. Mas quem já teve, sabe explicar com eficiência aquilo que dói, e são dores que ninguém vai passar por você. Tem coisa que é para você passar. E se é para você passar, passe, mas passe com Deus. Passe glorificando a Ele.
Não dê voz, não dê ouvido às vozes estranhas. Alguém disse para Bartimeu, pare de clamar. Alguém disse para a mulher do fluxo de sangue que ela estava incomodando. Jesus observa, ele sente que dele sai virtude. Alguém fala, mestre, a multidão é grande. Sim, Não é? verdade. Alguém quer tirar o foco. Não, ela tem uma dorzinha de cabeça, tá triste. Não, não é, não ignore não. Vá atrás que Deus ele vai fazer uma obra completa, porque fazer obra completa é a especialidade dele. Que Deus abençoe a todos vocês que esteve, né, e estão conosco nesse podcast, no Resgatando Valores. Comente, compartilhe, dê seu like, manda para um monte de gente que você lembrar agora. Não fica só em você, derrama isso. A bênção de Deus não pode vir e parar em mim, ela tem que passar, ela tem que transbordar. Tudo isso que a irmã Célia veio derramar aqui, eu não quero que fique só aqui. Gente, isso aqui está uma atmosfera muito boa. Jesus está aqui. Jesus. E Jesus vai curar pessoas com depressão através desse podcast. Aleluia, Deus. Porque se isso não for para acontecer e causar algo na vida de alguém, não valeria a pena nós vir aqui somente para ouvir história ou que seja um testemunho. Nós estamos aqui porque o Senhor, ele nos validou para essa grande obra. Aleluia. E quando Deus valida, ninguém invalida aquilo que é Deus, que já determinou que vai acontecer. Então receba a sua cura. Creia no poder da palavra, creia no poder da oração. Seja curada, seja curado aonde quer que você esteja. Pare um pouquinho, só um pouquinho. É 1 minuto. Coloque a mão no teu coração. Receba essa oração com fé e determina. Se Jesus curou a Célia de uma depressão profunda, a ponto de se suicidar, Jesus pode curar você também. Tá bom? Pode orar, Célia, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aonde, Senhor, tiver agora uma pessoa, Senhor, em cativeiro, onde tiver um Espírito aflito, Santo, Senhor, entra lá. onde que tiver, Senhor, alguém, Senhor, que esteja passando por uma depressão, qualquer uma doença, Senhor. Em nome de Jesus, meu Toda Pai, opera um força milagre do na mal. vida dela, na vida dele, Senhor. No Cura, nome Senhor, todos de aqueles que estão Jesus. enfermos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, vai ao encontro, Senhor, daqueles que sofrem com depressão, Senhor, daqueles que tomam remédio, daqueles, meu Deus, que não aguentam mais, não suportam mais essas dores, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, cura. Cura, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Coloca, Senhor, no coração dessas pessoas, meu Deus, mais amor, mais fé. Senhor, em nome de Jesus, cura, derrama, Senhor, da tua graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, tem pessoas oprimidas, Senhor. Transforma, Senhor, salva, liberta de toda, Senhor, cilada, de todas, Senhor, as dores que aquela pessoa sente, Pai. Assim como um dia o Senhor me curou, também cura aqueles que estão enfermos, também cura, Senhor, aqueles que estão passando por esse mesmo problema, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, derrama, Senhor, da tua glória, derrama da tua presença, da tua misericórdia, do teu perdão, do teu amor, Senhor, sobre essa vida. Senhor, em nome de Jesus, salva, Senhor, essa alma, resgata ela do inferno, Senhor, assim como o Senhor fez comigo, faça com eles também. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Opera, Senhor, um milagre, como o Senhor fez comigo. Purifica, Senhor, cada um, Senhor, para a honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, te pedimos e desde já, Senhor, te agradecemos pelo esse grande milagre que eu sei que o Senhor vai operar na vida de todos aqueles, meu Deus, que ainda, Senhor, ainda estão doentes, mas o Senhor vai chegar na vida delas como chegou na minha vida. Em nome de Jesus, abençoa a todos, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Gratidão é a minha fala hoje, Célia, pela tua vida, uma mulher restaurada, liberta, salva, que tem um Amém. sorriso lindo. Amém. Maravilhosa você, parabéns. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu só quero agradecer toda a equipe. Eu quero agradecer você. Que, meu Deus, é uma honra conhecê-la, é uma honra para mim, um sonho. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus continue abençoando cada dia mais a sua vida, a sua família e este podcast, que é uma delícia de estar aqui, é maravilhoso estar aqui. Amém. A presença de Deus aqui é maravilhosa. Muito obrigada por tudo, Deus abençoe.
Amém, querida. Amém, amém. Gente, você quer ir embora? Não. Nem eu. Gente, se vocês soubessem o tamanho do impedimento que ela enfrentou para chegar aqui hoje. Isso aqui é coisa para crente, para quem crê. Mas ninguém impede alguém de chegar aonde Jesus disse que iria chegar. Por isso que ela está aqui. E eu fiquei aqui na intercessão, sabe, Célia? Sim. Eu vou ficar aqui até ela chegar. Aleluia, Jesus. Nós temos que crer. Né? Nós temos que crer. Sim. Enfim, estou muito feliz. Eu que estou honrada com a tua Aleluia. presença, tá? As pessoas falam assim, Izzy, eu tô muito assim, eu não sei nem o que falar. Gente, é a graça do Eterno que está sobre a minha vida. Aleluia. É a misericórdia dele. Se tirar a graça e a misericórdia, eu digo sempre que o lugar mais alto que o homem ou a mulher pode chegar é quando está prostrado diante do Senhor Jesus. Eu atributo a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. É tudo por causa dele. Se não for para ele, não valeria a pena, né? Mas eu louvo muito a Deus pela sua vida mesmo, Amém. tá? Você entra aqui, tá? Amém. Quando entra aqui, não sai mais. Já te amei de verdade, uma Amém. mulher que lutou, gente, com toda essa simplicidade, mas uma mulher assim que exala o cheiro de Cristo. Como eu amo e gosto de estar do lado de pessoas que chegam como se não conhecesse nada, não soubesse nada, e de repente, ó, sai aquele, sabe aquele cheiro gostoso de Jesus? É essa preciosa aqui. Muito obrigada, Aleluia. tá bom? Muito obrigada. Continue, que Deus abençoe teu filho, Daniel, Amém. né? É Daniel. Daniel, onde ele estiver também, transmita meu carinho aí a toda a sua família, aos Amém. seus pastores, né? Sim. Que esteve de acordo para você estar aqui, que Deus também honre e continue abençoando, tá bom? E eu meu só amor? queria deixar, abrir um laço aqui e dizer que Pode. você é igual a que a gente assiste em casa. É E é mesmo? muito mais. É muito mais do que a gente assiste em casa. Amém. Meu Deus, é lindo demais de ver a presença do Senhor na sua vida. Deus abençoe grandemente. Muito Amém. obrigada. Amém, eu que agradeço. Eu fiquei emocionada. É bom ouvir, né? Glória a Deus. Eu queria ficar mais, mas eu preciso parar por aqui, que eu ainda vou dar uma atenção especial para essa preciosa aí. Vamos tomar um cafezinho juntas. E você que está em sua casa, não desista de viver, porque a vida é linda, é bela e dá para ser feliz, ainda dá tempo, porque se tudo até hoje não deu certo, levanta essa cabeça em nome de Jesus, respira, dá um vira-volta por cima, porque você tá viva, tá vivo e ainda dá tempo de mudar e ser muito feliz. Eu termino esse podcast aqui com meu coração desse tamanho, cheio de alegria por tudo que Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Por tudo que ele está fazendo hoje, libertando, curando, salvando, perdoando os pecados. E por tudo que ele continuará fazendo enquanto a igreja dele estiver na terra. Quer ser feliz? Aceite a Jesus. Entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue a sua vida ao comando do Senhor. Pode vir luta, dificuldade, tristeza e tudo mais pode vir, porque nós somos humanos, tá? No testemunho você observa que ela conta que ela não queria contar a dor dela pelo fato de ser crente. Porque às vezes o inimigo trabalha na mente da pessoa, espiritualizando tudo. Mas Jesus chegou na frente e deu chance dela estar viva hoje. E por isso que você está aí também ouvindo-nos. É porque Jesus está aqui e através de nós transmitindo essa mensagem para você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu quero deixar o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, querendo o Eterno. Deus abençoe.